as horas extraordinárias. E por necessárias estas são as suas horas extraordinárias. Não dá para ficar parado. O livro que nos remete para os novos sons que a cidade e o país dança. Vítor Balanciano, jornalista do Público e autor desta obra que nos diz mais sobre a nossa história também. Olá, Vítor, obrigada por teres vindo. Teresa. Sim, é um livro que realmente fala desse Portugal pós-colonial, principalmente as últimas 2 décadas, com essas segundas e terceiras gerações afrodescendentes que de repente ganharam uma visibilidade e uma credibilidade também, não só aqui, mas também além fronteiras, e de repente com essa música, como tu disseste bem, rítmica, física, mas esse não ficar parado é também ter um contexto também sociopolítico, acho que é importante hoje em dia nomear e pensarmos sobre ele, e esta música também transporta esse significado político. Obrigada, Vítor. Já vamos falar melhor sobre este diálogo que a música também nos dá. Vítor Balanciano, mais uma vez, obrigada por esta visita à RTP e às horas extraordinárias. São extraordinárias mesmo estas possibilidades de, podemos dizer, culturais, que estas periferias, estes bairros, estas pessoas que se misturaram e que são também portugueses, nos deram essa possibilidade cultural de ouvirmos de outra forma, de sentirmos de outra forma a música nacional. Sim, a música traz-nos, é como se essa música nos trouxesse novas experiências e nos confrontasse ao mesmo tempo enquanto portugueses sobre uma série de questões sociopolíticas, não é? Mas claro que sim, claro que é extremamente estimulante, há sempre esta duplicidade entre qualquer coisa que essa mistura transporta de novas questões, de novos estímulos, mas também de criação de novas tensões, precisamente por essa maior representatividade e de que forma é que isso nos interpela, não é? Portanto, está sempre essa duplicidade, daí o título do livro também, o subtítulo, transportar essas diferentes vertentes, que o subtítulo já agora é Música Afro-Portuguesa, Celebração, Conflitualidade e Esperança. Ou seja, porque eu acho precisamente que a música transporta todas essas dimensões em termos horizontais, ou seja... É como se a esperança só pudesse existir também através desse conflito, não é? Sim, completamente. Vils dizia a dada altura que a fronteira deixa de existir entre a periferia e o centro, como se o elitismo cultural fosse completamente desbatido por estas pessoas, por exemplo, por esta nova dinâmica musical. Sim, muitos destes agentes realmente vêm da Lisboa dita metropolitana, não é? E, portanto, há pouco tempo estavam confinados, passa a expressão pandémica, aos seus núcleos, aos seus bairros, que são bairros, muitos deles, enfim, sem querer romantizar, muito criativos também, até do ponto de vista humano, muito particulares e estimulantes. Até podemos olhar para os grafites, para a arte que se transforma agora também em algo, falando em Vils, não é? Absolutamente um artista internacional e outros, como o Bordal II, e até a culinária, e até a literatura. Sim, mas por exemplo temos, sei lá, um DJ como o DJ Mar Fox, que hoje em dia, todos os fins de semana, toca nos Estados Unidos, ou pode ir ao Japão, ou toca na Europa, até muito mais do que em Portugal, o que é realmente qualquer coisa de único e fascinante. Esse reconhecimento, Vítor, é incrível. Já passámos isso também com algumas das estrelas, entre aspas, portuguesas, que tiveram que ir lá fora para provar que eram boas pessoas, bons criativos em música, e isso também acontece com estes músicos. Inclusive com a primeira geração afrodescendente, a Cesária Évora, o Bong e por aí fora, que tiveram que se afirmar inicialmente em Paris. Olha, Tito Paris em Paris. É verdade. E só depois foram, enfim, credibilizados em Portugal. E com esta geração também acontece um bocadinho o mesmo. Aconteceu, por exemplo, com o fenómeno dos Buraca Som Sistema, não é? Claro que eu costumo dizer que os Buraca foram admirados e gostados em Portugal, mas não sei se necessariamente amados. E agora? Achas que a nova geração já ama mesmo este tipo de música? Acho que há uma relação nova, até há uma novíssima geração que assume o crioulo, a língua crioula como expressão artística. Isso é realmente relevante e é fantástico. Mas, claro, continua a haver imensas conflitualidades e tensões a partir dessa nossa relação com essa música. Mas falamos tanto, por exemplo, de atitudes racistas, de pessoas que morrem por discriminação e são maltratadas nos seus empregos, nas suas ruas. A música ajuda também
revelar, ou a revelar também e a resolver algumas dessas tensões? Sim, o facto desta música ser muito física tem essa qualidade, se tu quiseres, que é precisamente, de repente, é como se quando estamos a experienciá-la, nos esquecêssemos todos esses a priori, esses estigmas e de repente fôssemos transportados pela música. Claro que essas questões estão lá sempre latentes, evidentemente, mas a música tem isso, a música tem essa capacidade de transcender eventualmente alguns desses estigmas. Uma última questão, Vítor. Se olhássemos para a música de 2020, que estamos a acabar o ano, tem sido uma música muito marcada por estes ritmos. Não podemos escapar a Dino de Santiago, que lançou um álbum em surpresa no meio de uma pandemia, gravado em Londres, curiosamente, ou seja, com a ajuda da Madonna, também, que o projetou muito. A verdade é que está marcado este ritmo como do melhor da música nacional. Sim, alguns dos melhores discos, sem dúvida. O Dino Santiago é um exemplo. Há um outro exemplo que é o Tristan, que é um músico menos conhecido que o Dino, mas que também mistura ritmos como o Kuduro, com o hip-hop e por aí fora. Portanto, há uma nova geração, precisamente, que já vive todas essas músicas de uma forma muito saudável e muito estimulante. E depois há o caso, por exemplo, do Bem Fachada, que também, de alguma forma, transporta uma certa fisicalidade africana na sua afirmação estética, na sua música. Portanto, há realmente aqui um fator novo dos últimos anos, onde todas estas músicas já estão integradas naquilo que é a música portuguesa, no fundo. Vítor Balanciano, muito obrigada por esta nossa conversa, nesta perspectiva que é olhar para esta música que diz que não dá para ficar parado. Obrigada.